Havia um homem, que muitos chamavam de Jó moderno, cuja vida era um testemunho vivo de fé e prosperidade. Ele não era apenas um empresário de sucesso, com um império construído sobre a ética e a inovação, mas também um pai de família exemplar, cujos filhos cresciam sob a sombra de seus valores sólidos. Na comunidade, era um líder respeitado, sua palavra tinha peso e sua generosidade era lendária. Mas o que realmente definia Jó moderno não era sua fortuna ou sua influência, e sim sua devoção inabalável. Cada dia era uma ode à sua crença, uma demonstração de sua confiança plena em Deus. Ele vivia de acordo com princípios que considerava divinos, buscando ser um farol de retidão para todos que o cercavam. Sua fé não era cega, mas profundamente arraigada em uma vida de gratidão e obediência, e ele acreditava que essa era a chave para a paz e a prosperidade. Então, sem aviso, a calmaria começou a ceder lugar a uma maré de infortúnios. No início, eram apenas pequenas ondas, problemas que Jó moderno encarava como os desafios comuns da vida. Um investimento que não rendeu o esperado, um fornecedor que falhou. Ele os enfrentava com a mesma serenidade de sempre, atribuindo-os às vicissitudes do mundo e à necessidade de perseverança. Contudo, rapidamente, as ondas se transformaram em tsunamis. A perda financeira tornou-se significativa, desfazendo anos de trabalho árduo. Em seguida, a notícia devastadora. Um de seus entes queridos foi acometido por uma doença grave, lançando uma sombra densa sobre o lar que antes era sinônimo de alegria. A desestruturação familiar começou a se instalar. As risadas foram substituídas por sussurros de preocupação, e o brilho nos olhos de sua esposa esmaeceu. Foi então que a primeira sensação de abandono o atingiu, um frio na alma que ele nunca havia experimentado. Sua fé, antes tão sólida, começou a ser testada, não por dúvidas, mas pela pura incompreensão da dor. A tempestade, contudo, estava longe de terminar. O que se seguiu foi uma sucessão brutal de perdas que fariam qualquer um desabar. A ruína financeira se completou, levando consigo tudo o que ele havia construído, mas a riqueza material era ínfima diante do golpe que viria a seguir, a morte de seus filhos. Um a um, a vida de seus amados foi ceifada, deixando um vazio que nenhuma palavra poderia preencher, nenhuma lágrima poderia lavar. E como se não bastasse, seu próprio corpo, antes forte e saudável, foi atingido por uma doença física debilitante, cobrindo-o de chagas e dores excruciantes. A dor era insuportável, não apenas a física, mas a da alma, a dor da incompreensão. Deitado em cinzas, com o corpo coberto de feridas, Jó moderno olhava para o céu, e o questionamento brotou de seus lábios ressequidos. Por que eu? Onde está Deus? Sua mente girava em busca de uma razão, de uma explicação para tamanho sofrimento. Ele havia vivido uma vida justa, sempre honrando a Deus, e agora tudo estava perdido. O mais cruel de todos os tormentos, porém, não eram as perdas materiais, nem a doença, nem a morte. Era o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que vinha dos céus, uma ausência de resposta que doía mais do que 1000 feridas abertas. Deus parecia ter se retirado, deixando-o sozinho em meio à sua desgraça. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O silêncio de Deus era a tortura mais refinada, mas não estava sozinho em sua angústia. Logo, a notícia de sua desgraça se espalhou, e com ela, a chegada dos chamados conselheiros. Eram velhos amigos, pessoas que ele havia ajudado em outros tempos, e que agora vinham supostamente para oferecer conforto. No entanto, suas palavras, carregadas de uma piedade superficial e de uma lógica simplista, apenas adensavam a névoa de sua incompreensão. Eles falavam em termos de causa e efeito, de pecado oculto e de justiça divina, como se o sofrimento de Jó moderno fosse uma equação matemática, resultado direto de alguma falha moral que ele certamente havia cometido. Deus não pune sem motivo, dizia um com uma voz untuosa, enquanto o outro assentia vigorosamente. Seus caminhos são justos, e se você está sofrendo assim, deve haver algo que você fez. As palavras, em vez de bálsamo, eram como sal nas feridas abertas de sua alma. Ele tentava explicar, tentava argumentar sobre sua vida íntegra, sobre sua devoção, mas eles não ouviam. Estavam presos em suas próprias convicções, em suas teologias pré-fabricadas que não tinham espaço para a dor imerecida. A cada conselho clichê, a cada suposição de culpa, a angústia de Jó moderno aumentava, transformando a tristeza em uma raiva silenciosa. Sentia-se julgado, condenado, e o isolamento se aprofundava, pois até mesmo aqueles que deveriam ser seus apoiadores o estavam empurrando para um abismo ainda maior de desespero. A luta interna era tão brutal quanto as perdas externas. A razão e a fé travavam uma batalha campal dentro de sua mente. Por que ele? Por que tanta dor?
Ele havia dedicado sua vida a seguir os preceitos divinos, a ser um homem justo, um pai amoroso, um líder íntegro. A memória de sua vida passada, cheia de bênçãos e propósito, contrastava de forma cruel com a figura miserável que ele se tornara, coberto de chagas e desprovido de tudo. Em momentos de desespero profundo, a raiva fervia e pensamentos que beiravam a blasfêmia cruzavam sua mente. Embora ele os reprimisse com um último resquício de devoção, seria possível que Deus fosse injusto? Ou pior, indiferente? A tentação de abandonar tudo era avassaladora. De desistir de sua fé, de sua própria vida. O que restava? A esposa, esgotada pela dor e pelo luto, sentada ao seu lado, exibia um olhar vazio. Não havia mais lágrimas, apenas um cansaço profundo. Em um sussurro rouco, quase inaudível, ela proferiu as palavras que perfuraram sua alma como lâminas geladas. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não era uma sugestão de ódio, mas um grito de desespero, a voz da exaustão que via na morte a única libertação para tanto sofrimento. Naquele momento, Jó Moderno sentiu-se completamente sozinho, incompreendido até mesmo pela pessoa que compartilhava sua cama, sua vida, sua dor. Aqueles que deveriam ser seu porto seguro agora o empurravam para a escuridão. A traição da esperança era amarga. A esposa, seus amigos, o próprio Deus pareciam tê-lo abandonado. Ele estava nu diante do universo, sem defesas, sem respostas, apenas com a dor latejante de seu corpo e de sua alma. Contudo, enquanto as trevas se adensavam e o abismo parecia prestes a engoli-lo por completo, algo inesperado começou a cintilar. Uma pequena chama, quase imperceptível, no fundo do seu ser. Não era a chama da esperança renovada, mas a da resiliência, a da obstinação. Era a recusa de ser completamente destruído. A insistência em manter um fiapo de sua integridade, mesmo quando tudo o mais havia sido arrancado. Em meio à escuridão mais profunda, uma minúscula semente de resistência começava a germinar, silenciosamente, preparando-se para o que viria a seguir. Naquele ponto de exaustão absoluta, com a alma em frangalhos e o corpo dilacerado, o Jó Moderno tomou uma decisão que transcendeu a lógica humana. Mesmo sem entender o porquê de tanta desgraça, mesmo sem uma única resposta divina, ele não renunciaria à sua essência, à sua fé inabalável. Era uma escolha consciente, um ato de vontade que brotava das profundezas de um espírito que se recusava a ser quebrado. Ele não aceitaria a sugestão de amaldiçoar a Deus, pelo contrário, manteria sua integridade, sua convicção de que, apesar de tudo, havia um propósito maior, mesmo que velado pela incompreensão. Era uma afirmação de sua própria dignidade, um grito silencioso de que ele era mais do que a soma de suas perdas. Com o último suspiro de sua força, ele elevou uma oração. Não era uma oração de exigência, de súplica por restauração imediata. Era uma oração de entrega, de um questionamento profundo e sincero, mas desprovido de amargura. Senhor, ele murmurou, com a voz embargada pela dor, ainda que me mates, esperarei em ti. Naquele instante, não houve trovões nos céus nem visões celestiais. O silêncio persistia, mas algo dentro dele mudou. O silêncio de Deus não era mais uma ausência aterrorizante, mas um espaço, um vácuo, que ele preencheu com sua própria fé. Essa mudança de perspectiva foi o ponto de virada. A voz do conforto não veio de fora, mas emergiu de sua própria resiliência. Jó Moderno começou a ver sua situação não como uma punição divina, mas como um teste. Não um teste para provar sua falha, mas para revelar a profundidade de sua devoção. A dor continuava real, as perdas eram irrecuperáveis em sua forma original, mas a lente, através da qual ele as enxergava, havia sido ajustada. Ele passou a valorizar o que realmente importava. A fé que resistia ao fogo, a resiliência que brotava da adversidade, a capacidade de suportar o insuportável sem renunciar aos seus princípios mais caros. A integridade que sua esposa o havia instado a abandonar, ele a abraçou com uma força renovada. Lentamente, quase imperceptivelmente, a maré começou a mudar. A restauração não foi um milagre instantâneo, mas um processo gradual, um novo amanhecer que se desdobrava a cada dia. As bênçãos retornaram, não exatamente da forma como ele as conhecia antes, mas com uma profundidade e um significado que a prosperidade anterior nunca poderia ter oferecido. Novos relacionamentos se formaram, baseados não na conveniência, mas na compreensão mútua da fragilidade e da força humana. Ele reconstruiu sua vida, tijolo por tijolo, não com a ambição de antes, mas com uma sabedoria recém-adquirida, forjada no crisol do sofrimento. Ele se tornou um farol de esperança para outros, um testemunho vivo de que é possível florescer mesmo após a devastação. A compreensão final veio como uma revelação serena. O silêncio de Deus não era ausência nem indiferença.
Era, na verdade, um convite à confiança incondicional, um espaço para que sua fé amadurecesse além da dependência de respostas imediatas. Deus não estava em silêncio porque o havia abandonado, mas porque estava permitindo que Jó moderno descobrisse a força inerente em seu próprio espírito, a profundidade de sua lealdade quando tudo o mais havia sido retirado. Ele entendeu que a fé verdadeira não se abala pelo silêncio, pelo contrário, ela amadurece e se fortalece através dele. A dor, antes um tormento sem sentido, transformou-se em propósito, em uma poderosa lição de resiliência.